Então vamos lá, você não precisa ter um celular caro nem ser criativo, porque a criatividade a gente aprende. Ser criativo fotografando a gente aprende com técnica, com conhecimento. O que você precisa é entender esses 3 segredos para começar ainda hoje a eternizar lindos momentos com qualquer marca ou modelo de celular. Então, o que você precisa entender é 3 segredos simples que vão transformar a forma como você fotografa. Mesmo que seja um registro simples, fotografia de família, do seu pet, uma flor no quintal, elementos, assuntos que eu fotografo bastante, principalmente flores, o meu pet, enfim, a Sabrina, quem me acompanha aqui no Instagram vê que eu tiro muitas fotos de retrato da Sabrina. Muita gente me diz, Sérgio, minhas fotos não ficam como eu vejo das outras pessoas da internet, né? A verdade é que não é falta de talento, como eu disse, é falta de aprender a ver o mundo como um fotógrafo. E é isso que eu vou te ajudar a destravar aqui hoje. Se você ficar até o final, eu também vou indicar um filme excelente que concorreu a Oscar, que vai te ajudar a encontrar fotografia no simples. Eu falo um pouquinho mais desse filme bacana, que tem fotografia em todo lugar, no filme todo, no final aqui da live. Então hoje você vai descobrir 3 segredos que já ajudaram centenas de pessoas comuns a transformarem completamente suas fotos. Eu estou fazendo lives no YouTube, nas minhas redes sociais desde 2019. Tenho mais de 40 lives lá no YouTube, falando apenas de fotografia com celular, e bastante gente já aprendeu comigo. Então você vai aprender o que separa uma foto comum de uma foto que impressiona, e tudo isso de forma simples, prática e direto ao ponto. Então, para quem não viu minha live passada, falar rapidinho, lá em 2010 eu viajei em lua de mel, levei uma câmera profissional e levei meu celular. E lá depois de uns dias eu percebi que a minha câmera profissional só me atrapalhava, que ela era desengonçada, difícil de configurar, e comecei a usar o meu celular, a fotografar com o meu celular, mesmo sem conhecimento na minha lua de mel. Foi em 2010 que eu comecei. E minhas fotos ficavam horríveis. Tanto as fotos que eu tirava com o celular, tanto as fotos que eu tirava com a câmera profissional ficavam horríveis. Eu vi que alguma coisa ali eu tinha que aprender e não era mexer na câmera profissional. Eu tinha que aprender, tinha que ter conhecimento sobre fotografia para tirar fotos bonitas com qualquer máquina, tanto fotográfica profissional como um celular simples. Daí eu só comecei a ver resultado depois que eu parei de me importar com o equipamento e fui buscar conhecimento desses conhecimentos, né? Conhecimento sobre mentalidade do fotógrafo celular, sobre luz e sobre composição, que são esses 3 que vocês vão aprender aqui comigo hoje. E o que transformou minhas fotos não foi um equipamento, foi um método que eu desenvolvi depois, que é o método TOSC de fotografia com celular. Essa foto que eu tirei da Sabrina aqui no sul de Minas, em cima de um trilho de trem, foi com o celular de 2025. Foi com o iPhone 6S. Tá sem som? A Sabrina me falou que tá sem som. Tem alguém sem som aí? Vocês estão me ouvindo? Se vocês estão me escutando, me falem aqui embaixo, por favor, para eu continuar a live, que a Sabrina falou que para ela tá aparecendo sem som. Voltou o som, Sá? Vocês estão me escutando? Deu um probleminha no som? Deixa eu ver se é o fone aqui. Quem está me escutando, por favor, fale aqui embaixo se estão me escutando. Tá me escutando, Sá? Voltou o som? Deixa eu ver aqui se voltou o som. Tá bom. Então vamos voltar aqui pro lugar onde eu estava. Então o que eu estava falando? Que essa foto aqui que eu tirei no sul de Minas, eu tirei com um celular
de 2015, era um iPhone 6S. E essa foto aqui, ela tá muito mais bonita do que qualquer outra foto que eu tirei com câmera profissional. Por quê? Porque aqui eu tinha o conhecimento e aprendi, entendi que eu não o equipamento que faz a foto bonita, que eterniza um momento bonito, e sim o nosso conhecimento. Então, por que suas fotos não saem como você imagina? Muita gente acha que precisa de talento ou de um celular caro, mas o que realmente está faltando é um método. Quando você entende como a luz funciona, como enxergar como fotógrafo e como simplificar a cena, que são esses três assuntos que vocês vão aprender aqui comigo, você começa a ver beleza. Hoje, né? Você consegue ver beleza onde antes passava batido, onde você não via antes. Então, quando você aprender aqui hoje, até o final dessa live, você vai aprender como enxergar como um fotógrafo, como simplificar a cena e como a luz funciona. Amanhã você vai começar a enxergar a fotografia em todo lugar. É só ficar comigo até o final dessa live. Então, primeiro vamos falar sobre o primeiro segredo, que é a luz natural. O que é a definição de fotografia, pessoal? Fotografar é escrever, desenhar com a luz. Portanto, sem luz não existe fotografia. Então, a luz é fundamental. A melhor luz que tem é a luz natural. Então, não qualquer luz também, tem que ser uma luz de boa qualidade, e a melhor luz que tem é a luz do sol, é a luz natural. Então, quando você dominar a luz, você domina o clique, e é isso que você vai aprender agora comigo. Um erro comum é fotografar em qualquer lugar sem pensar na iluminação. Então, você vai lá, tira uma foto dentro de casa, num ambiente com uma luz de teto, e acha que o celular que é ruim, que acha que não consegue fazer boas fotos porque tem um celular que não é o top de linha. Não é isso. Você precisa de uma boa iluminação. No caso, dentro de casa, fotografe de dia ao lado de uma janela, ao lado de uma porta. Faça o teste, fotografe embaixo da luz do teto, do abajur, do lado do abajur, ou do lado de um lustre, abaixo de um lustre, e depois vá para uma janela onde a luz do sol entra ali meio indiretamente. Tire as duas fotos e olhe para vocês entenderem a diferença. Uma foto fica completamente diferente da outra. E o exemplo aqui que eu estou dando para vocês são duas fotos da Sabrina nas mesmas condições que eu tirei. As duas foi no meio do sol forte, aproximadamente ali 11 e pouco, quase meio-dia, que é o horário que o sol está aqui em cima da nossa cabeça, né? O famoso sol a pino, que é uma luz dura. A Sabrina, nessa primeira foto, ela não consegue abrir o olho, tem sombras fortes e luzes fortes, marcantes, né? Tem muito contraste no rosto dela. O rosto dela está mais envelhecido, ela está mais envelhecida porque a luz está em cima da cabeça dela, né? Como eu disse, sombras muito fortes marcadas, aparência de ter mais idade. Tudo isso por quê, pessoal? Porque ela está no meio de um sol forte, no meio-dia, sem nenhuma proteção. Já essa segunda foto foi também um dia de sol forte, aproximadamente ali entre 11h30 e meio-dia, só que ela estava embaixo de uma árvore, embaixo de um telhadinho, ali no quintal da casa da avó dela. Então, quando ela se protegeu ali das folhas da árvore, da jabuticabeira e do telhadinho, o sol não bateu diretamente em cima dela. Então, a luz ficou uniforme, suave, de forma igual, espalhada no rosto dela. Então, ficou uma iluminação agradável. Sabrina consegue abrir os olhos normalmente e a aparência de mais jovem. Eu vou voltar aqui. Olha só, a primeira foto e a segunda foto completamente diferente. Então, é uma dica simples que poucas pessoas pensam na hora de fotografar. Muita gente vai tirar fotos na praia, vão no parque, e o pessoal adora luz do sol, obviamente, então acha que 10 horas da manhã, 11 horas da manhã vai tirar foto bonita, e muitas vezes não tira porque está embaixo do sol. Procura uma marquise de um prédio, não procura um lugar coberto com a sombra de uma árvore para fotografar, que muda completamente, até a sua aparência fica mais jovem. Faça um teste, tire a foto no meio da rua com sol forte, depois
vá para baixo de uma marquise de uma padaria, de uma farmácia e tire a foto de novo, que vocês vão ver que o rosto de vocês muda completamente, a aparência fica mais jovem. Então, desenhando com a luz, que é um dos 4 passos do método TOSC de fotografia com celular. Então, em dias de sol forte, procure por sombras para fotografar. Vá para baixo de árvores, como eu disse, marquise de prédio, ou fotografe na hora dourada. O que é a hora dourada? A hora dourada é no nascer e no pôr do sol. No nascer e no pôr do sol, a luz é suave e ao mesmo tempo quente, porque o sol lá o sol está baixando ali na linha do horizonte, então as sombras ficam suaves, não ficam duras que nem essa sombra aqui na Sabrina, ficam suaves, a luz fica quente, suave, então esse horário também é bom para fotografar. Então, num dia de sol forte, procure por uma sombra para fotografar ou fotografe no nascer ou no pôr do sol. Qualquer assunto. Aqui eu estou falando da Sabrina, mas qualquer assunto. Paisagem. Se você for fazer uma fotografia de trabalho, para trabalhar para os outros, de um carro, de um marquise de uma loja, de qualquer ambiente, procure fotografar no nascer ou no pôr do sol, ou vá para um lugar coberto. E qual que é o melhor para quem não entende muito de fotografia, ou mesmo para quem entende e quer ter o seu trabalho facilitado, seu hobby facilitado, em dias nublados, que são aqueles que a gente não gosta muito, né? A gente acha que é feio, são os melhores para fotografar. Então, porque a luz fica exatamente como está aqui da Sabrina embaixo da jabuticabeira. Fica suave, uniforme. Então, sem sombras fortes, né? Muitas vezes sem sombra. Então, é bom. O dia nublado é excelente para fotografar qualquer assunto com o seu celular. Então, aqueles dias lindos que as pessoas adoram passear no parque, nossa, que dia ensolarado, 10 horas da manhã vai para a praia, além de fazer mal ao sol para a pele da gente, faz mal para a nossa fotografia. Então, comece a olhar, a enxergar como fotógrafo. Dia nublado é excelente para fotografar. Então, nos dias nublados, saiam para fotografar em qualquer horário, no meio do dia, que vai estar nublado. As nuvens fazem papel de difusor ali, espalham o sol, deixa a luz do sol bem espalhada, então não tem sombra forte, não tem luz forte, não tem contraste forte. Então, para um fotógrafo, dia nublado é o dia bonito para fotografar. Então, procure por esses aspectos, né? Repetindo, o dia de sol muito forte, fotografe no nascer e no pôr do sol, que é a luz queridinha dos fotógrafos, que é a Golden Hour, que é a luz quente do nascer do sol, quente do pôr do sol, com sombras suaves. Se no meio do dia o sol estiver muito forte, procure por uma sombra para fotografar. E lembre-se, ficou nublado o tempo? Sai para fotografar a qualquer hora do dia que suas fotos vão ficar boas, porque facilita muito a gente fotografar, porque não tem aquele contraste forte, não tem luz nem sombra forte, então fica muito fácil usar a câmera do celular. Então, o segundo segredo aqui que eu vou contar para vocês é o olhar do fotógrafo, a mentalidade do fotógrafo de celular. Você não precisa de talento ou de um celular novo. Precisa aprender a enxergar o que os outros não enxergam. Eu estou recebendo até um convite para vocês que não sabem. Eu estou recebendo fotos, me envie fotos de vocês no direct, que eu estou analisando as fotos dos meus seguidores. Toda segunda, quarta e sexta eu analiso no Stories. E depois que eu comecei, eu já estou acho que na 10ª foto que eu analisei, fica bem fácil perceber isso. Nenhuma pessoa até agora me mandou foto com iPhone ou com Samsung top de linha. Foi com Xiaomi, foi com Motorola, foi com Samsungs mais baratinhos. E eu vejo que muita gente se esforça bastante, mas ainda não tem aquele olhar de fotógrafo, né? Que é aprender edição, aprender a enxergar o mundo mesmo com o olhar de fotógrafo, aprender a compor a foto não só na hora de fotografar, mas na hora de editar. E esses celulares bem simples, eu consigo extrair a foto ali, estão ficando muito bonitas as fotos, porque é isso que acontece mesmo, não é o equipamento que vai fazer a foto, é o conhecimento. Então as pessoas estão me mandando as fotos,
eu vejo, analiso os pontos positivos, os pontos de melhoria e já edito a foto ali, mudando completamente a foto, mostrando que quem eterniza um lindo momento, tirando uma linda foto, somos nós com o nosso conhecimento e não o nosso equipamento. Um erro comum que a gente faz, né? Então vamos lá, como que tem um fotógrafo, uma mentalidade de fotógrafo celular? Um erro comum que todo mundo faz quando vai fotografar, tira foto, primeiro, centralizada. Tá errado tirar foto centralizada? Não. Centralizada, composição centralizada é uma forma de compor a foto, mas a maioria das pessoas tira foto assim. Fotos tortas, eu vejo muitas fotos tortas, tudo tudo bagunçado. Essa foto eu tirei com câmera profissional na minha lua de mel em 2010, com um tripé, e assim mesmo eu consegui deixar a foto torta. Até que o local que eu escolhi para fotografar não tá tão ruim assim, tem umas marcas ali de luz no meu rosto da Sabrina, mas não tá das piores não, porque também a gente tá de óculos escuros, mas a foto tá torta, a gente tá centralizado na foto, tá tudo bagunçado atrás, em vez de procurar um lugar, tá vendo? Tem coisa saindo na minha cabeça aqui, em vez de procurar, da Sabrina também, em vez de procurar ali, a gente estava em Paris, um local mais próximo ali da torre, um local que tinha tem menos turista, mas mais próximo da torre, não, a gente fotografou no primeiro lugar que a gente viu, a gente se emocionou e tirou uma foto feia, né? E com uma câmera profissional da Sony. Então, uma outra técnica aqui, uma ferramenta que todo celular tem, é a grade da regra dos terços, grade, grid, grelha, que é a grade de composição que no seu celular tem. Todos os celulares de qualquer marca ou qualquer modelo tem. Alguns celulares chamados de grade, outros de grid, outros de grelha. Eu gosto de chamar de jogo da velha porque parece um jogo da velha. E é a grade da regra dos terços, que é a técnica, a regra de composição mais famosa e mais usada no mundo todo. E para que serve essa grade? A gente consegue deixar o horizonte reto, serve para muita coisa. Deixar o horizonte reto, fotografar de várias maneiras diferentes, mas a principal que eu quero ensinar para vocês aqui, para vocês treinarem, é a regra dos terços, que eu já vou falar já já. E eu fotografei a Sabrina ali na regra dos terços. Eu tirei a Sabrina do centro, coloquei ela do lado direito ali, em um dos pontos de ouro ali da fotografia, que essa regra dos terços, essa grade que tem na câmera dos celulares de vocês, de todo mundo, nos possibilita fotografar, e com isso eu deixei a foto mais harmoniosa, eu deixei a Sabrina na foto e uma árvore bonita, paisagem do outro lado, tudo bem harmonioso. Então, use a grade da câmera dos celulares de vocês para deixar o horizonte reto. Olha só, o horizonte está retinho, simbolizado por essas duas linhas vermelhas que estão aparecendo aqui abaixo e acima da cabeça da Sabrina. Use a grade da câmera dos celulares de vocês para fotografar na técnica, na regra de composição mais famosa do mundo, que é a regra dos terços. O que a regra dos terços fala? Você tem que colocar o assunto principal da sua foto em uma das 4 intersecções dessa grade. Tá vendo aqui? Tem essa montanha aqui e tem esses 4 pontinhos aqui que são as intersecções, que são chamados pontos de ouro na fotografia. Vocês estão vendo que é a mesma grade que tem na câmera do celular, tá vendo? Ó? 4 pontinhos aqui. Se eu virar o celular no horizonte, fica do mesmo jeito. Eu não consigo virar ele aqui, mas ele fica do mesmo jeito. Então, ao invés de centralizar, colocar o assunto no meio da foto, como está essa montanha, coloca ele em um desses 4 pontos de ouro da fotografia e isso já muda completamente a foto. A foto deixa de ser centralizada para ficar em uma posição, o assunto principal, numa posição mais agradável para os nossos olhos. Olha só, ao invés de ficar centralizada, eu poderia muito bem ter colocado eu e a Sabrina, nesse caso, do lado direito ou esquerdo, e posicionado a Torre Eiffel ali do outro lado e posicionado direito, né? Porque ela está na metade, ela não está aparecendo inteira ali. Então, só de eu ter me posicionado, se eu tivesse me posicionado com a Sabrina em um dos lados, em uma dessas intersecções aqui, desses pontos de ouro da regra dos terços, a foto já ficava mais bonita, mais harmoniosa. Olha só, os pontos de ouro aqui, olha só. A intersecção
esquerda de cima, do lado esquerdo, né, do lado direito, e a de baixo do lado direito e do lado esquerdo. Basta isso. Aciona a grade da câmera do celular de vocês, se não tiver, entra lá na câmera depois da live, na hora de... Como se fosse fotografar, essas linhas vão aparecer. Se elas não aparecerem, eu vou ensinar para vocês agora como ativar essas linhas. Em alguns celulares vem com ela, tá? Eu tenho um Xiaomi e no meu Xiaomi não veio. Então nos Androids, ative a grade. Geralmente essa grade fica na configuração da própria câmera do celular. Então você vai tocar na câmera como se fosse fotografar e vai aparecer um ícone ali para você, de configuração, para você ativar. Geralmente chama grade, em alguns celulares chama grelha, em outros celulares chama linha da grade, em alguns celulares chama grid. No iPhone não é na configuração da própria câmera, é nas configurações do próprio iPhone, que hoje em dia chama definições. Então você clica em definições, clica em câmera e depois você procura a palavra grelha, tá vendo? No iPhone chama grelha, no meu Xiaomi acho que ele chama linhas de grade. No iPhone chama grelha. E ela vai acionar para você se não tiver já acionada. E a gente consegue compor essa grade. Esse jogo da velha é tão importante que quando a gente vai editar nossas fotos em qualquer aplicativo de edição, pode ser no próprio aplicativo de edição do seu celular, ou como em aplicativos dos mais famosos, que é o Lightroom e o Snapseed, quando a gente vai cortar a foto ali, essa grade aparece para a gente conseguir compor as nossas fotos, mesmo depois que a gente está fotografando. E eu mostro isso todo dia nas minhas redes sociais, porque na segunda-feira eu analiso nos meus stories as fotos dos meus seguidores. Na terça-feira tem um Reels de análise de foto também. E até agora, as 10 que eu analisei, nas 10 eu usei essa grade para compor a foto dos meus seguidores, mesmo depois que eles fotografarem. Então eles vão lá, fotografam, e eu mudo um pouco a composição ali, porque essa grade é tão importante que tem até nos aplicativos de edição do celular, dos nossos celulares, para deixar a foto reta, entre outras coisas, né? Para deixar a foto reta e também para a gente mudar a nossa composição e também, como eu expliquei aqui, ensinei para vocês, colocar o assunto principal da nossa fotografia na regra de composição mais famosa do mundo, que é a regra dos terços. O terceiro segredo é que a simplicidade é o melhor caminho. Um erro comum que eu vejo também são as pessoas tentar fazer as fotos com muitos elementos, sabe? Eu escrevi aqui foto demais, mas o que eu quero dizer com isso? Excesso de elementos, né? Excesso de coisas, como aquela foto que eu tirei com a Sabrina ali em Paris. Muita coisa atrás, não reparar que tem poluição atrás. Numa foto de retrato, não usar o modo retrato, porque tem locais, né, como restaurante, como parque, muito cheio. Muitas vezes você não consegue escolher um lugar sem muita poluição no fundo. Daí a gente usa o modo retrato para desfocar o fundo, mas isso eu explico para vocês em outras lives. Então, quando você for fotografar, pense que sempre em fotografar com o menor número de elementos possível. A simplicidade, como eu escrevi aqui, é o melhor caminho. Então você não precisa de Paris, você não precisa estar lá em Paris para tirar foto bonita, você não precisa estar na praia para tirar foto bonita, no Rio de Janeiro ou numa viagem internacional. Você precisa enxergar o mundo com olhos de fotógrafo. Então, no meu método lá eu explico o explorador visual, que é ver a arte no cotidiano. Vou mostrar 3 fotos minhas aqui. A primeira foto eu estou numa praça aqui em São Paulo e tem uma poça d'água suja no chão. Tinha um senhor sentado no banco e inverti o celular e tirei o reflexo dele e do banco. E a foto ficou linda, ficou muito bonita. A segunda foto é uma foto que você encontra em qualquer lugar aí. Se você sair amanhã para dar um passeio no quarteirão, você vai encontrar uma foto, um local para tirar uma foto parecida com essa. A segunda foto é enxergar a arte e beleza em todos os lugares, entender sobre luz, como vocês já entenderam uma parte dela hoje aqui. Eu tirei essa foto do meio, num canavial, que eu tiro bastante foto da Sabrina.
Volto lá várias vezes por ano, né? Nesse momento aqui já tinha tido a colheita, então são situações diferentes, né? A cana tá alta, tá sem cana como nesse caso, e era o inverno, a gente chegou lá bem cedo e tava um nevoeiro. Então olha que foto linda de nevoeiro, a Sabrina ali, uma foto mais minimalista com uma árvore lá no fundo. A Sabrina aqui tá na intersecção inferior direita da regra dos terços, olha só, uma forma de compor. Eu não deixei ela no meio da foto, eu coloquei ela em uma das intersecções da grade, do grid da regra dos terços. E uma terceira foto aqui, uma foto de retrato, que muito fácil de fazer, muito simples de fazer. Então aqui que está a beleza na fotografia, está no simples, né? Muita gente acha que para tirar fotografia bonita precisa ir para lugar extraordinário. Não, uma praça que tem aqui em São Paulo, um canavial, e aqui foi no quintal da casa da minha irmã. Então no quintal da sua casa você consegue tirar uma foto simples, bonita, fácil de tirar, e a beleza está no simples. E aqui são alguns dos meus alunos, né, que tiraram fotos super simples e lindas. São as fotos, olha só. A primeira foto aqui, a Luciana, minha aluna Luciana, que tirou a foto de uma mosca, mas olha só o que o conhecimento fez com uma foto de uma simples, não sei se acho que é uma mosca, né? Parece uma mosca, uma abelha, para mim é uma mosca, mas enfim, um inseto que para muita gente é feio, e a foto ficou linda porque ela entende de luz, entende de composição, entende de edição, entende como fotografar, né? Então é uma foto que eu acho muito bonita, e uma foto simples, fundo desfocado, tá muito bonita. Dona Leonor, aqui essa foto do meio, uma foto muito bonita também, uma foto simples do cotidiano. Ela pegou um artista de rua e fotografou ele. Eu não perguntei para ela, mas ela deixou a foto branca e preta, parecia uma poesia, né? Mas provavelmente ela entende bastante de luz. Devia estar ali no meio do dia, com sombras, porque eu estou vendo aqui, ó, sombras e luzes muito fortes, para deixar a foto mais bonita, né? Isso é uma técnica que eu ensino dentro do Clube da Foto com o celular, que quando você vai tirar uma foto no meio do sol muito forte, como eu falei aqui para você não tirar, mas você quer tirar, tem alguma coisa importante, uma coisa bonita, como uma artista de rua, e o sol está muito forte, depois na edição você vai lá e transforma a foto em branco e preto, para aquelas luzes, aquele contraste muito forte diminuir, e a foto fica muito, muito bonita, vira uma poesia. E aqui essa foto da direita é da minha aluna Cíntia. Olha só que bacana, ela sentou no metrô, deixou o trem começar a andar, né? Porque no fundo aqui, tem uma pessoa aqui no fundo, e a foto ela está desfocada lá no fundo. Provavelmente o trem começou a andar e ela clicou. E é uma foto de retrato que não está aparecendo o rosto dela. É uma foto bem artística também. Ela pegou só uma parte do corpo dela. E eu vejo nas três fotos aqui uma simplicidade muito grande que qualquer um pode fazer. Tá vendo como é uma câmera? Eu esqueci de pegar o nome dos celulares dos alunos. A da Cintia eu sei, ela tem um iPhone XR, que é um iPhone com uma lente só. Esse iPhone deve ter mais de 5 anos, mas é um iPhone que só tem uma lente, não tem as 3 lentes como hoje vende, e ela tirou uma foto com conhecimento dela que eu considero poesia. A Dona Leonor e a Luciana, eu não me lembro de cabeça os celulares que elas têm, mas com toda certeza não é um top de linha desses mais caros que então, de 2, 3 anos para cá, não é um top, eu tenho certeza disso. E da Cintia, o da Cintia é um celular de uma câmera só, que provavelmente tem mais de 5 anos, são fotos lindas, e eu vejo poesia na arte nas 3 fotos. Então, queria propor um desafio para vocês, que eu quero propor em alguma das lives. Experimente, né, esses 3 segredos que eu ensinei para vocês hoje, e faça em casa amanhã com algo simples. Experimente e faça em casa com algo simples e veja quanta diferença
e me envie essas fotos no direct do Instagram para eu ajudar vocês, que eu analiso a foto de vocês. Então, eu vou explicar já já, mas pega uma xícara ali de café da manhã, que tem uma luz bonita batendo, entrando pela janela da cozinha, tire uma foto centralizada, mas também tire outra usando a técnica, a regra de composição mais famosa do mundo que eu ensinei para vocês agora, que é a regra dos terços. Coloque, tire, descentralize a xícara de café e coloque em uma das intersecções ali da regra dos terços, deixe um respiro para a xícara de café, vocês vão ver ali na hora quanta diferença, né? Existe arte e fotografia em todos os locais, você só precisa de conhecimento para começar a enxergar como fotógrafo. Hoje eu tirei algumas fotos aqui, eu estou no sul de Minas, as duas fotos da mesma janela, a primeira com excesso de elementos ali na cozinha, umas sacolas, enfim. E a segunda eu fui lá e enquadrei a janela e tirei uma foto completamente. Por quê? Porque eu deixei de ter excesso de elementos e simplifiquei a cena. Então a fotografia eu não precisava ir. Eu estou numa região bonita aqui, eu não precisava ir, eu não preciso ir ver o pôr do sol lá em cima de uma montanha para tirar uma foto bonita. Eu posso tirar uma foto bonita dentro da casa que eu estou, simplificando a cena, pensando em menos é mais. É isso que eu gostaria que vocês entendessem hoje. Mais uma vez, uma porta aberta. Isso é fotografia. O que tem aqui nessa porta aberta? Tem enquadramento, tem composição, tem luzes, sombras, tudo que é importante na fotografia. Então eu simplifiquei a cena. Tinha uma cadeira ali na frente que estava atrapalhando, estava poluindo. Eu tirei a cadeira. Também tirei do fundo ali, tinha o cocho de água da minha cachorra. Eu tirei e cliquei uma foto simples que diz muito o que é fotografia, porque fotografar, escrever, desenhar com a luz, e além da porta ser bonita, então as luzes bonitas ali, sombras e luzes fortes marcando o chão ali, então uma foto muito simples de fazer, que você não precisa de um celular top de linha, muito menos uma câmera profissional, você precisa de conhecimento. Você precisa de uma câmera profissional se você for fotografar lá um tigre na África, a 2 quilômetros dele, né? Que os fotógrafos profissionais tiram aquela foto, parece que ele está do lado ali do leão, do tigre. Não, ele está a 1 quilômetro do tigre e tem uma lente gigantesca que custa 50 mil reais. O resto, só o seu celular aí, não importa a marca, o modelo dele, você consegue tirar lindas fotos. Não vai dar para saber o que foi tirado com câmera fotográfica profissional e com o celular, eu garanto para vocês. Conhecimento é tudo na fotografia. Então, não fotografe apenas com assunto centralizado. Esse celular aqui era um iPhone XR também que eu tinha. Eu tirei uma foto centralizada, ela ficou até desfocada, sem cor. Não dá para corrigir essa foto na edição. Depois eu me afastei ali e coloquei a flor em uma das intersecções, tá vendo? Em uma das 4 intersecções do grid da câmera do nosso celular, que é simbolizado pela regra dos terços. Então eu coloquei a flor no ponto de ouro inferior direito da grade do grid do jogo da velha, da câmera do nosso celular, deixando a foto muito mais bonita. Aqui tem um pouco de sombra aqui, um pouco de sombra não, um pouquinho de luz aqui, sombra aqui, eu já dividi bem a cena, deixei a foto mais bonita porque eu me afastei, colocando, o simples fato de eu colocar a flor em uma das intersecções, em um dos pontos de ouro da regra dos terços, mudou completamente a flor não ficou mais sem vida ali, né, sem textura, agora ela ficou com textura, e é isso que eu quero que vocês façam amanhã. Centralize uma foto, depois tire uma foto na regra dos terços, mande essa foto para mim, que vocês usaram um dos 3 segredos aqui, que não é mais segredo, que vocês já aprenderam. Então pega o seu celular, experimente, pega o seu celular, vai até uma janela, acha uma luz suave, fotografa algo simples, uma planta, uma xícara de café, uma sombra, como eu fiz. Mostrei aqui agora para vocês. Depois aplica o grid, posiciona esse objeto, esse assunto principal que vocês fotografaram fora do centro. Mas tira as duas fotos e olha depois para vocês entenderem como é simples deixar uma foto bonita, uma foto simples bonita. Você vai sentir a diferença na hora. E me envia suas fotos
no direct do Instagram. Então, se daqui a alguns dias você estiver na rua, encontrar uma luz bonita batendo numa parede, numa porta, e pensar, nossa, isso aqui daria uma foto linda, já pega o celular, que o celular está no bolso, e fotografa. E eu acho que se você lembrar dessa live, né, se você enxergar a fotografia em algo tão simples assim, é porque essa live fez diferença para você, então eu cumpri a minha missão de hoje. E daí quando você menos perceber, você vai entender que a fotografia não é sobre ter, é sobre enxergar, é sobre conhecimento, é sobre saber. Então quem eterniza, eu sempre falo aqui e sempre vou repetir, quem eterniza os melhores momentos da vida com fotos lindas somos nós, com o nosso conhecimento e não o nosso equipamento. Você não precisa de um celular novo, só precisa de conhecimento. Você carrega um universo no bolso, que é o seu celular, só precisa aprender a usá-lo. Então, sua missão, escolher algo simples aí perto da sua casa mesmo. De preferência, né? Gostaria que vocês fizessem isso de manhã, por causa, usando a luz natural, que é a melhor luz que existe, uma flor, uma xícara de café, o seu pet, uma sombra. Encontra uma luz suave, uma luz quente, se for no amanhecer. Usa o grid e posiciona fora do centro. Tira uma foto aplicando um dos 3 segredos, ou os 3 segredos juntos, e me envia no direct do Instagram que eu quero ver sua evolução e quero analisar suas fotos, te ajudar a tirar lindas fotos. Daí, o filme que eu quero recomendar, para quem não viu, assistiu a live passada, toda terça-feira vai ter uma live nova, e sempre que for possível, eu vou recomendar um livro, um filme que tem a ver com o que eu estou ensinando aqui sobre fotografia. E o filme de hoje chama Árvore da Vida, está no Amazon Prime. É um filme com o Brad Pitt, tem vários artistas famosos lá, ele concorreu ao Oscar, é um filme mais cabeça, assim, é um filme mais... É um filme perfeito para quem quer começar a enxergar fotografia em tudo, porque é um filme contemplativo, como eu escrevi aqui, que transforma cenas simples em imagens arrebatadoras. Então, a luz, o silêncio, a composição, tudo é fotografia pura. Então, boa parte do filme ninguém fala nada, só mostra imagens. Mostra imagens ali com efeitos especiais, que são coisas mais sofisticadas, e ao mesmo tempo ali sai daquela imagem ali, tem uma hora que aparece a imagem, acho que de um dinossauro, vai para um jardim, para uma luz suave, mostra muito composição, mostra a parte, a fotografia do filme, né? Mostra árvores de baixo para cima, assim, linhas guias, então tem muita composição fotográfica para quem quer começar a ver fotografia em filme, né? Os filmes, o Oscar todo ano dá prêmio de fotografia, porque na fotografia, nos filmes tem fotografia também. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Então a luz, então esse filme tem luz, tem silêncio, tem composição, tudo ali nesse filme é fotografia pura. É um lembrete visual poderoso de que a beleza mora nos detalhes do cotidiano. Exatamente o que eu ensinei para vocês nessa live de hoje. Um filme que toca o coração e abre o olhar. Então o que tem nesse filme? Tem muita luz natural. Ver esse filme é treinar o olhar para a hora dourada. Tem bastante cena ali da hora dourada que eu ensinei para vocês hoje. Nascer ou pôr do sol, sombras suaves, luz entrando por janelas. Tem composição inspiradora, né? Tem regra dos terços toda hora aparecendo com retrato, com pessoas, linhas guias. Acabei de falar uma que eles filmam as árvores ali de baixo para cima. Tem bastante espaço negativo, profundidade visual. Então é uma narrativa visual não literal. O que é isso? Grande parte da narrativa, como eu disse, é contada no silêncio, é contada sem falas, só por imagem. Isso reforça que uma boa imagem conta uma história por si só. Por isso que esse filme é perfeito, porque eu tô para a live de hoje, o que eu tô ensinando para vocês hoje. Porque boa parte do filme não tem fala. Boa parte do filme tem imagens, e isso reforça que a imagem por si só faz o filme o que ele é, né? Que
concorreu ao Oscar, e isso é fundamental na fotografia e fotografia com o celular. Depois que você assistir esse filme, você vai se perguntar como que eu poderia capturar essa emoção com o meu celular, porque o filme tem muita emoção em poucas falas. As partes que não tem fala, na minha opinião, são as que mais tocam ali por causa justamente da fotografia. Conta ali a história com imagens e não com palavras. Então, outra coisa também que tem bastante no filme é a beleza no simples, né? Como eu falei aqui para vocês também, que é um dos segredos. O filme alterna imagens grandiosas, como eu falei, tem imagens com efeito especial, de explosão do sol, explosão de vulcão, enfim, com momentos pequenos e íntimos, né? Um olhar de uma criança, uma árvore balançando com o vento, a luz entrando por uma cortina, que é exatamente a essência do que eu ensinei hoje. A fotografia incrível está no olhar pro simples. Então, assistir o filme Árvore da Vida é como meditar com os olhos, é exatamente isso. Ele desacelera a mente e reprograma o olhar. Treina a atenção, a luz, o enquadramento, a emoção, a composição. É o tipo de filme que depois que a gente vê, a gente nunca mais fotografa do mesmo jeito. Então, lembra da regra dos terços, você vai ver lá. Lembra das luzes suaves enquanto você assistir o filme, que você vai ver lá, nossa, olha só a luz entrando pela janela, passando no meio das árvores. Várias vezes que aparece algum dos atores ali, eles aparecem na regra dos terços, então tem tudo a ver com fotografia para fixar o que vocês estão aprendendo hoje de uma maneira bacana, que é assistindo um filme. Então, obrigado por estarem aqui comigo. Para você que está vendo depois, saiba que essa live não vai ficar por muito tempo, ela vai lá para o Clube da Foto com o Celular, pro meu treinamento, para os meus alunos. E como eu falei no começo da live, como eu falei durante a live toda, eu espero suas fotos aqui no direct do meu Instagram, e até terça que vem, às 19 horas. E as lives vão ser sempre desse jeito. Eu vou tentar fazer elas curtinhas, direto ao ponto, e sempre no final com um livro, sempre que for possível, né? Dar dica de um livro e de um filme bacana para fixar o que aprendeu na live. Então, muito obrigado e até semana que vem, na terça-feira, às 19 horas. Tchau, tchau.